A memória daquela noite é uma ferida que nunca cicatriza. Mesmo agora, anos depois, ainda sinto o peso daquele silêncio, o frio que parecia vir de dentro da alma. Às vezes, fecho os olhos e tudo volta. O cheiro de terra úmida, o som distante de galhos quebrando, a sensação de que algo nos observava. 7 de agosto de 2025. Éramos 6 amigos inseparáveis, cheios da arrogância da juventude, acreditando que nada poderia nos deter. Acreditávamos que o mundo era nosso, que nenhuma montanha era alta demais, nenhum desafio grande demais. Eu, Carlos, era o mais cauteloso, sempre atento aos detalhes. Léo, nosso líder, sempre com um mapa e um sorriso confiante, parecia nunca duvidar de nada. Ele era o tipo de pessoa que fazia todos se sentirem seguros, mesmo quando o desconhecido nos cercava. Sofia, com sua risada fácil, iluminava qualquer ambiente. Tiago, o piadista, nunca perdia a chance de arrancar uma gargalhada, mesmo nos momentos mais tensos. E os gêmeos, Bia e Bruno, inseparáveis desde sempre, tinham uma conexão silenciosa, como se compartilhassem pensamentos sem precisar falar. A ideia era simples: acampar no topo da Montanha da Sombra. O nome já era um aviso, mas para nós, era apenas mais um desafio a ser vencido. Uma história para contar depois. Subimos animados, rindo, contando histórias, sentindo-nos invencíveis. O caminho era íngreme, mas a empolgação nos fazia esquecer o cansaço. Cada passo parecia nos aproximar de algo grandioso, de uma aventura que mudaria nossas vidas. Montamos acampamento numa clareira cercada por árvores retorcidas. Tiago tropeçou arrancando risos. Sofia acendeu a fogueira e logo estávamos todos em volta do fogo, sentindo o calor e a segurança que só a amizade proporciona. As primeiras histórias eram engraçadas, cheias de lembranças e piadas internas, mas à medida que a noite avançava, uma energia diferente tomou conta do grupo. Léo contou a lenda da Bruxa da Montanha, uma mulher expulsa da vila, que amaldiçoava quem invadisse seu território. Sua voz, antes descontraída, ganhou um tom sombrio, e por um momento, todos ficamos em silêncio. Rimos, achando tudo uma bobagem, tentando afastar o desconforto com piadas e brincadeiras. Afinal, lendas são só histórias, certo? Não sabíamos que estávamos prestes a viver nossa própria lenda, que aquela noite marcaria para sempre nossas vidas. O ar ficou mais frio, um frio que parecia atravessar a pele. Ou talvez fosse só nossa imaginação, alimentada pelo medo e pela escuridão crescente. Mas no fundo, todos sentimos. Algo naquela montanha estava diferente naquela noite. A noite caiu como um sudário. A escuridão era densa, engolindo a luz da fogueira. As árvores viraram silhuetas monstruosas. O vento assobiava como um aviso. O silêncio era absoluto, quebrado só pelo crepitar do fogo e galhos quebrando ao longe. Tentamos nos acalmar, mas a sensação de sermos observados crescia. Um nevoeiro subiu, enrolando-se em nossos tornozelos. A montanha não era mais aventura, era prisão. E a escuridão, nosso carcereiro.
O vento trouxe os sussurros. Eles vieram de repente, como se a própria floresta tivesse acordado e começado a falar conosco, carregando segredos antigos em cada rajada gelada. No começo, só ruídos, sussurros indistintos, quase como se fossem apenas o farfalhar das folhas. Mas logo, entre os sons, ouvimos algo mais claro. Depois, nossos nomes: Léo, Sofia, Tiago. O vento sussurrava, zombando de nós, repetindo nossos nomes como se conhecesse nossos segredos mais profundos. Era impossível ignorar. O pânico se instalou. Tiago foi o primeiro a admitir. Ela disse meu nome. Sua voz tremia, e todos sentimos o medo crescer. Todos ouvimos. Não era imaginação. O vento parecia brincar com nossos sentidos, tornando impossível distinguir o que era real do que era apenas medo. A voz ficou mais próxima, íntima, sussurrando nossos medos mais escondidos, como se estivesse dentro de nossas cabeças, conhecendo cada fraqueza. Carlos, com medo do escuro. O sussurro parecia rir dele, tornando a escuridão ainda mais ameaçadora. Era como se a bruxa estivesse dentro de nossas cabeças. As chamas vacilaram, sombras dançaram ao nosso redor, e o terror nos paralisou, tornando cada segundo mais longo. O ar ficou pesado, cheirando a terra podre. O som de unhas raspando em árvores se aproximou, ecoando entre as árvores como um aviso sombrio. Ninguém olhava para a floresta, só para o fogo, como se a luz pudesse nos proteger do que se escondia na escuridão. O terror era absoluto. Esperávamos pelo inevitável, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas, sem coragem de fugir ou sequer sussurrar uma palavra. Ela apareceu, surgindo da escuridão como um pesadelo. Alta, magra, curvada, pele como casca de árvore, olhos de brasa. Seu sorriso era um corte cruel, dentes como pedras afiadas. Apontou para Tiago, que se arrastou para trás, paralisado de medo. A bruxa avançou lentamente, o som de seus pés esmagando folhas. Sofia gritou, quebrando o feitiço. O pânico explodiu. Só restava fugir. Fugir daqueles olhos brilhantes, daquele sorriso de pedra. Ela não se moveu, apenas observou, alimentando-se do nosso medo. Era isso que ela queria. O grito da Sofia nos lançou no caos. Cada um correu para um lado. Léo foi o primeiro, seguido por Tiago. Sofia tropeçou, mas continuou. Os gêmeos correram juntos, de mãos dadas. Em segundos, eu estava sozinho com ela. A bruxa me olhou, curiosa, e riu. Uma risada rouca, zombeteira. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Corri, sem olhar para trás. A floresta, antes prisão, virou refúgio. Galhos me arranhavam, mas eu não parava. Os gritos dos meus amigos ecoaram. Depois foram silenciados. O medo era tudo o que restava. A floresta era um labirinto. Eu corria sem rumo, guiado pelo pânico. Atrás de mim, galhos quebrando, risadas distantes. Ela estava brincando comigo. Me escondi atrás de um arbusto, ouvindo o grito de Tiago. Depois, silêncio. Tiago se foi. O medo virou desespero. Sussurrei pelos outros, mas só o vento respondeu. Continuei, cauteloso, procurando sinais dos amigos. A floresta era só silêncio e morte. Eu era uma ilha de medo. A noite parecia eterna. O silêncio era o da ausência. Tropecei na mochila do Léo, depois no sapato da Sofia. Dos gêmeos, só um laço de cabelo e uma bússola perto do riacho. Não havia corpos, só objetos, relíquias de vidas apagadas. Sentei no chão,
esmagado pelo desespero. Eles se foram. Todos. Eu era o único que restava. A culpa me consumia, deveria ter feito algo. Sobrevivi porque corri. E isso era um veneno. A montanha não deixava rastros, só vazio. Quando a luz do dia surgiu, a esperança renasceu. Segui em direção ao nascer do sol, descendo a montanha. As árvores perderam o aspecto monstruoso, mas a sensação de ser observado persistia. Ao ver a estrada, caí de joelhos. Eu tinha escapado. Chorei pelos amigos, pela inocência perdida. Um fazendeiro me encontrou, chocado. Só apontei para a montanha. Ele entendeu. Fui levado embora daquele lugar amaldiçoado. As semanas seguintes foram um nevoeiro de buscas e funerais. Cada dia parecia se arrastar, envolto em uma névoa pesada de tristeza e incerteza. O som dos sinos fúnebres ecoava na minha mente, misturando-se ao sussurro do vento entre as árvores, como se a própria floresta lamentasse conosco. Ninguém acreditou na história da bruxa. Para o mundo eram só adolescentes desaparecidos. Mais um caso trágico para as estatísticas. As autoridades buscavam respostas racionais, ignorando os sussurros antigos e os avisos esquecidos. Mas eu sei o que vi naquela noite. Os olhos dela, frios e vazios, me assombram até hoje. Eles aparecem nos meus sonhos, me observando da escuridão, esperando que eu feche os olhos para me lembrar do terror. A alegria da juventude morreu naquela noite, substituída por um silêncio pesado e uma ausência impossível de preencher. O riso que antes ecoava entre as árvores foi engolido pela escuridão. Tornei-me recluso, assombrado pelo medo e pela culpa. Evito espelhos e multidões, pois vejo reflexos do passado em todo lugar. O peso do que aconteceu nunca me deixa. Às vezes volto à base da montanha, mas não saio do carro. Fico ali, observando a trilha desaparecer na penumbra, sentindo o coração acelerar, incapaz de reunir coragem para seguir adiante. É o túmulo dos meus amigos, o fim da minha infância. Cada foto, cada lembrança, pesa como uma pedra no peito, lembrando-me do que foi perdido para sempre. Pergunto-me se ela ainda está lá, esperando, escondida entre as sombras, pronta para reivindicar mais uma alma distraída. O medo nunca me abandona. Dizem que o tempo cura, mas mentem. O tempo apenas ensina a conviver com a dor, a escondê-la atrás de sorrisos vazios e rotinas diárias. Sobrevivi, mas a que custo? Vivo por 6, carregando as memórias e os sonhos interrompidos de cada um deles. Cada aniversário, cada data, é um lembrete do que não volta mais. E todas as noites, volto para aquela clareira, onde o acampamento nunca termina, onde o passado se recusa a descansar, e a cicatriz nunca fecha.